Olá, eu sou o professor Vidal e esse é o canal Teorema. Aproveita enquanto rola a abertura e já aperta o joinha que hoje a aula é sobre o conjunto dos números inteiros. Na aula 16, quando vimos a operação de subtração, aprendemos que ao subtrair, buscamos os antecessores de um número. Essa forma de realizar a operação coloca uma limitação. O minuendo precisa ser maior que o subtraendo. Se queremos subtrair 4 de 7, fazemos 7 menos 4 igual ao quarto antecessor de 7, ou seja, o antecessor do antecessor do antecessor do antecessor de 7. Na prática, contamos na ordem decrescente, do maior para o menor. 4 unidades a partir de 7. 6, 5, 4, 3. O resultado é 3. Caso o minuendo e o subtraendo sejam iguais, ainda é possível realizar a operação dessa forma. 5 menos 5 é o quinto antecessor de 5. 4, 3, 2, 1, 0. O resultado é 0. Sempre que subtraímos um número por ele mesmo, encontramos o elemento neutro da adição, 0. Assim, 27 menos 27 é 0. 346 menos 346 é igual a 0 também. Agora, o que fazer na seguinte situação? Certo dia na cidade de Gramado, no estado do Rio Grande do Sul, a temperatura está 3 graus Celsius. Ao anoitecer, a temperatura cai 5 graus. Qual será a temperatura marcada no termômetro? A operação numérica que retrata essa situação é 3 menos 5. Qual será a resposta? Ao tentar realizar da forma de sempre, teremos o quinto antecessor de 3. Mas 3 é menor que 5. Ao contarmos para baixo, a partir de 3 teremos 2, 1, 0. Contamos 3 e fica faltando contar 2 antecessores. Esse 2 é justamente o resultado da subtração contrária. 5 menos 3 é 2. Assim, 3 menos 5 fica a mesma coisa que 0 menos 2. Se olharmos no termômetro com a escala acima e abaixo de 0, não fica dúvida. Contando 5 abaixo de 3, chegamos a 2, 1, 0, 1 abaixo de 0, 2 abaixo de 0. A resposta é essa. Vamos comparar as duas formas de resposta que achamos. 3 menos 5 igual a 0 menos 2 e 3 menos 5 igual a 2 abaixo de 0. Como 0 não faz diferença, podemos escrever que 2 abaixo de 0 é igual a simplesmente menos 2. Outra situação. A cidade de Jerusalém está no alto de uma cordilheira de montanhas a uma altitude média de 774 metros acima do nível do mar. Ao nos dirigirmos ao Mar Morto, que fica a leste, descemos 1.171 metros. Qual a altitude do Mar Morto em relação ao nível do mar? A conta necessária é 774 menos 1.171. Como resolver? Se contarmos em ordem decrescente, essa conta é longa. Mais fácil é fazer a subtração contrária. 1.171 menos 774. E como agora o minuendo é maior que o subtraendo, podemos usar o algoritmo da subtração. 1.171 menos 774, armado, fica, pegando emprestado, 11 menos 4 é 7, 16 menos 7 é 9, 10 menos 7 é 3. Achamos 397. Então, 774 menos 1.171 é igual a 0 menos 397, ou apenas
menos 397. Olhando o mapa da região com uma escala de altitude, podemos identificar que enquanto Jerusalém está a 774 metros acima do nível do oceano, o Mar Morto está a 1.171 metros abaixo de Jerusalém, o que na escala é representado por 397 abaixo do nível do mar. Vale aqui um esclarecimento, que o nível do mar é de fato o nível dos oceanos. Um mar interno a um continente, assim como um lago, está sujeito ao relevo onde se encontra. Mesmo assim, o nível dos oceanos na realidade muda de acordo com as marés, e por isso é usado pelos satélites que determinam essas medidas um ponto no meio de todos os valores possíveis como referência do nível do mar. Então, 397 metros abaixo do nível do mar é igual a menos 397. Desses dois exemplos, podemos tirar um método para resolver a subtração quando o minuendo é menor que o subtraendo. Para resolver nesse caso, o mais simples é inverter os termos da operação e realizar a operação nessa nova disposição. E no final colocamos no resultado o símbolo da subtração, que dizemos apenas menos. Vejamos outros exemplos. 9 menos 15 é igual a 15 menos 9 com o sinal de menos na frente do resultado, ou seja, menos 6. 20 menos 25 é igual a 25 menos 20, mas com o sinal de menos na frente do resultado, ou seja, menos 5. Essa forma de realizar a subtração nos apresenta um resultado que não é igual a nenhum número natural. 0 menos 2 não é igual a 2. O número que chamamos antes de menos 2 é um novo número, assim como menos 1, menos 3, menos 5 e tantos outros. O resultado de uma subtração com minuendo menor que o subtraendo nos dará um resultado sempre desse tipo, com o menos antes do número, e podemos ter todo e qualquer número com o menos antes dele. Esses números são equivalentes aos valores abaixo de zero, e podem ser organizados do maior para o menor antes do zero, sendo o primeiro antes do zero o menos 1, antes dele o menos 2, antes ainda menos 3, e assim por diante. Dessa forma, criamos um novo tipo de número que iremos chamar de números negativos. Os números naturais diferentes do zero já conhecidos serão identificados como números positivos, e juntos, os números negativos, os números positivos e o zero entre eles formam um novo conjunto, o conjunto dos números inteiros. O símbolo que identifica o conjunto dos números inteiros é uma letra Z maiúscula, com 2 riscos no meio. O conjunto é apresentado por uma lista de alguns de seus números, com reticências no início e no final, indicando que o conjunto não possui um último elemento, mas também não possui um primeiro elemento. Os números negativos serão sempre apresentados com um sinal de menos na frente para diferenciar dos números positivos. Os números positivos que já eram conhecidos sem o uso de qualquer sinal que os diferenciassem dos negativos, que ainda não conhecíamos, podem continuar assim. Mas quando se quiser ou fizer necessário destacar que são números positivos, podemos escrevê-los com um sinal de mais antes deles. O zero, entretanto, nunca está relacionado a qualquer um desses dois tipos. O zero não será negativo nem positivo. O zero será escrito e considerado sempre sem qualquer sinal. Os conceitos de sucessor e antecessor continuam os mesmos, só que agora o zero passa a ter um antecessor, o menos 1. E o antecessor de menos 1 será o menos 2, e assim por diante. O sucessor de menos 7 será o menos 6, e o sucessor desse último será o menos 5. O sucessor de menos 1 será o zero.
Determinar se um número é maior ou menor também mantém a mesma ideia de antes. Se um número está entre os sucessores de outro, ele será maior e o outro menor. Podemos dizer que entre os números negativos, a ordem parece estar invertida. Quanto mais negativo, menor é o número. O menos 27 é o sucessor de menos 28. Logo, menos 27 é maior que menos 28. O menos 3 está entre os sucessores de menos 8. Logo, menos 3 é maior que menos 8. O menos 32 é o antecessor de menos 31. Logo, menos 32 é menor que menos 31. O menos 9 está entre os antecessores de menos 6. Assim, menos 9 é menor que menos 6. O conjunto dos números inteiros também possui a possibilidade da tricotomia. Assim como nos naturais, eles podem ser separados em 3 partes por um único número. Dado um número inteiro n, teremos 3 pedaços do conjunto todo. Os números menores do que n, o número igual a n e os números maiores do que n. Por exemplo, dado o número menos 13, teremos o conjunto dos números menores do que menos 13, que são reticências, menos 19, menos 18, menos 17, menos 16, menos 15 e menos 14. O conjunto unitário, cujo único elemento é o próprio menos 13. E o conjunto dos números maiores do que menos 13, a saber, menos 12, menos 11, menos 10, menos 9, etc. Observe que agora o conjunto dos números menores que o número escolhido também será infinito, assim como já era o conjunto dos números maiores que ele. Podemos marcar sobre uma reta pontos com distâncias iguais entre eles. Como a reta é infinita para os dois lados, teremos infinitos pontos em ambas as direções. Escolhendo um desses pontos para representar o número 0, podemos colocar à sua direita todos os números positivos em ordem crescente e à sua esquerda todos os números negativos em ordem decrescente. Chamamos essa reta de reta numerada. Não importa onde escolhemos colocar o 0, sempre será possível colocar os demais números, porque a reta é infinita para ambos os lados, como vimos no conceito da semirreta na aula 33. A distância entre dois números consecutivos chamaremos de unidade. Todo número colocado nessa reta será maior que qualquer outro à sua esquerda e menor que qualquer outro à sua direita. Assim, quanto mais à direita, maior será o número, e quanto mais à esquerda, menor será o número. Por fim, vamos apresentar um conceito importante que surge com os números inteiros: o módulo de um número. O módulo de um número é o seu valor sem qualquer sinal sobre ele. Representamos essa ideia colocando o número entre duas barras verticais. Por exemplo, módulo de menos 95 é igual a 95. Módulo de mais 17 é igual a 17. O módulo de um número indica quantas unidades ele está distante do zero sobre a reta numerada, ou quantos sucessores ou antecessores esse número é do zero. Módulo de mais 7 é igual a 7, porque o mais 7 é o sétimo sucessor de zero, ou está a 7 unidades de distância do zero. Módulo de menos 5 é igual a 5, porque menos 5 é o quinto antecessor de zero, ou está a 5 unidades de distância do zero. E olha só o que temos aqui.
Se quiser saber se aprendeu mesmo, é só fazer o exercício que é para vocês. Agora que a aula acabou, e antes de dar o pause para copiar o exercício, vai ali embaixo e aperta o joinha, que eu sei que você esqueceu. Inclusive, já fez sua inscrição no canal? Se não, aproveita agora para se inscrever e compartilha com os colegas essa aula e as próximas. Deixe nos comentários o que você achou da aula. E se tiver alguma dúvida nos exercícios ou de algum ponto que não ficou claro no vídeo, pode perguntar também que eu respondo. Por enquanto é só. Bom estudo e até a próxima aula!